Olá, olá pessoal, mil desculpas, uma live com 2 horas e meia de atraso, mas olha, para vocês terem uma ideia aqui, onde eu tô em Nova Delhi, na Índia, são 10h30 da noite já. Olá, boa tarde para vocês, boa noite para mim. Tô aqui numa viagem que já tem mais de 30 dias, vai completar 40 dias na semana que vem, quando eu tô voltando. Peraí que chegou um chazinho, já tô voltando. Peraí, só um minutinho. It's okay. Okay. Okay, thank you. Bye. Pronto, agora é verdade. Chegou aqui, ó, masala tea para poder relaxar nesse finalzinho de noite. Então, antes de eu começar a live de hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho também do que eu tô fazendo aqui, né, na Ásia. Como talvez alguns de vocês saibam, eu tô fazendo um segundo pós-doutorado, um pós-doutorado em educação, e ao mesmo tempo eu recebi um recurso, um financiamento do governo do Distrito Federal para realizar um treinamento para 1000 professores sobre o uso da inteligência artificial na educação. E o meu trabalho é aqui na Ásia. Eu já visitei os Emirados Árabes, a China, o Japão, a Coreia do Sul, Singapura, agora eu estou na Índia. É justamente procurar saber como a inteligência artificial está sendo aplicada na educação, para poder levar o que tem de melhor aqui na Ásia para o Brasil. Depois eu vou fazer a mesma coisa na Europa e nos Estados Unidos. Mas bom, hoje o nosso tema não é esse, mas em outro momento eu posso até conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Hoje o nosso tema é um tema polêmico, que é o aborto. Na verdade é um tema muito importante para nós, especialmente nós mulheres, mas para todas as pessoas, que é na verdade falar sobre a vida e falar sobre a morte. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão aqui, aquelas pessoas que talvez tenham esperado, né, ter entrado e tal. Aqui vou dar as boas-vindas para Marinalva, Movimentos, Graciela, Carla, Leila, Sheila, Humana, Marcelo, Ângela, Itis, Nil, Jéssica, MM, Maga Fonseca, Juma, Carla, Ivana, Elaine, Zeni, Michele. Então, muito bem-vindos. E eu tinha dito quando eu estava falando montei um stories, né, para chamar para cá, porque eu fiquei tão movida, porque quem é da minha comunidade sabe que quando eu comecei a programar essa viagem, eu já chamei outros professores, não sei se vocês viram aí, tivemos 4 aulas com a professora Luciana Niemeyer sobre carreira, sobre sucesso, prosperidade, agora uma aula com o Renato, e agora também vamos ter uma aula com a Isabela para poder completar, a Isabela Diniz, que vai falar sobre herança para poder completar os 40 dias que eu vou ficar fora. Mas eu não resisti porque esse tema, eu acho que toca muito a todos nós, né? E a sociedade brasileira, ela está vivendo um momento onde parece que os temas que são polêmicos e que são extremamente relevantes para as famílias são tratados a toque de caixa, né? Recentemente nós tivemos aí o PL da criminalização das drogas, essa briga insana entre poderes, onde rapidamente passa um PL de criminalização das drogas, onde
O que eu poderia dizer? Talvez você não tenha um filho, mas você tenha um amigo que tem um filho que faça uso da cannabis e você está em risco constantemente de ser preso. Fora todas as situações que estão envolvidas, né? E que, de uma certa maneira, é um tema polêmico que parece que não tem discussão e não quer ser visto. E agora a gente está vivendo de novo um tema que talvez seja mais amplamente falado e mais amplamente sentido que o tema das drogas, que é o tema do aborto. Nós sabemos que, como disse a Sofia, eu disse que eu não ia falar, né? Eu disse que não vou falar do best da Sophie Hellingen, mas vou falar um pouquinho, sim. A Sophie diz assim, no livro dela, A Própria Felicidade. Ela fala assim: o ventre é nosso com todas as consequências. O ventre é nosso com todas as consequências. Isso significa que cabe a nós, mulheres, né, dizer sim ou dizer não. Esse é o fato. O Estado pode dizer não, você não pode, você não vai consumir droga, você não vai fazer aborto, você não vai isso, você não vai aquilo, mas, em última instância, o aborto sempre existiu e irá continuar existindo. Esse é um fato. Agora, se as mulheres necessitam ter mais apoio, mais conscientização, mais educação, isso não tem dúvida. Agora, o que a Sophie diz é o seguinte, ela fala assim, olha, o ventre é nosso com todas as consequências. Ela fala, olha, só que as consequências, de um modo geral, as consequências de não se ter um filho, ou seja, de se praticar um aborto, são maiores e mais graves do que as consequências de se ter um filho. Agora, quem sou eu? Quem somos nós para poder dizer isso, né? Ela talvez tenha mais experiência, mas da minha parte, eu não posso dizer isso. Mas o que eu sim posso dizer é que, assim como disse Bert Hellinger, só de uma mulher pensar em fazer um aborto é quase como se constituísse uma ferida dentro da alma dessa mulher. Que mulher quer matar? De verdade. E quando a gente fala, 22 semanas é o limite, daqui para cá você é pior do que o estuprador, você é um assassino, você é pior do que o estuprador. Mas quando é que a vida começa? Quando a vida começa? A vida começa no momento da fecundação. O que faz a pílula do dia seguinte ser melhor do que 22 semanas? É um tema tão nebuloso, porque quando a gente vai falar desse respeito à vida, a gente poderia dizer que esse respeito existe a partir do momento da concepção. Aí eu estava vendo esses dias também, não sei se vocês viram as passeatas que estavam acontecendo, aí as mulheres falando assim, estuprador não é pai. Aí eu falando assim, primeiro eu achei muito incrível, falei, poxa, que bom, né? As mulheres estão se levantando, estão indo pra rua, a sociedade está indo falar sobre esse tema, super importante. Aí depois eu fiquei pensando assim, bom, mas então quem é o pai então? Quem é o pai? Aí Bert Hellinger vem colocar o nosso pezinho no chão. Sim, o estuprador é o pai. Biologicamente ele é o pai. Você pode até dizer que existe o pai biológico e a função de pai que é assumida pelo pai ou por outras pessoas. Mas daí a dizer que o estuprador não é o pai? O duro é isso, o estuprador é o pai. E quando a mulher que foi estuprada, porque, digamos assim, existe aquele estupro óbvio, mas existe a relação não consentida. Quem não, ou quem, digamos assim, que é um assunto que ninguém pode levantar uma mão, isso é fato. Mas, e a relação não consentida que você disse não e a pessoa mesmo assim? Olha, isso não é um tipo de abuso, isso não é um tipo de estupro? Quantas de nós não vivemos situações como essa?
Então, eu acho que a constelação familiar, eu acho que o Bert e a Sophie Hellinger, na sua sabedoria prática, né, nos ajudam a colocar o pé no chão no sentido de ver que sim, o estuprador é o pai. É aquele que deu o mais essencial para que aquela vida existisse, que foi esse espermatozoide. Podem concordar ou não, mas existe na vida, existem pelo menos duas dimensões. Existe uma dimensão biológica e uma dimensão cultural. Nessa dimensão biológica, essa pessoa sim é o pai, essa pessoa que doou o espermatozoide, a pessoa que doou o óvulo é a mãe. A gente pode dizer que ainda temos aí uma mãe, pode ser uma barriga de aluguel, uma terceira pessoa. A gente pode falar de uniões homoafetivas entre dois homens ou entre duas mulheres, mas mesmo assim, até hoje, a vida só existe porque existe esse óvulo, existe este espermatozoide e a fonte dessas duas células precisa ser honrada. Essa é a camada biológica. A camada cultural é outra camada. Essa pessoa é o pai biológico e eu tenho aqui alguém que assume a função de pai. E isso muda com o tempo. Por exemplo, né, eu tive uma professora, quando eu estava fazendo meu curso de psicologia no México, que vinha de Burkina Faso. Burkina Faso é um paísinho bem pequeno na África e ela era mestre de rituais nesse país. A criança nasce em Burkina Faso e ela só sabe quem é o seu pai e a sua mãe biológica aos 7 anos, quando existe um ritual específico para isso, porque essa criança é criada pela comunidade. Essa é a camada cultural. E isso varia ao longo do tempo e varia nas culturas e nas sociedades e nos diversos países. Mas aquilo que nós observamos, pelo menos com o trabalho que a gente faz com a constelação familiar, que efetivamente coloca o nosso pé no chão na realidade, é o reconhecimento dessa dimensão biológica em primeiro lugar. Não que as outras dimensões não possam ser e não devam ser reconhecidas. Então, esse tema do aborto, ele nos leva para vários lugares, né? Para essa compreensão, né? De que existe essa dimensão biológica, existe essa dimensão cultural, que, na verdade, o estupro ou a relação não consentida, ela tem muitos, como é que eu poderia dizer para vocês, muitos tons de cinza, né, que não é uma coisa facilmente determinável, leva a gente para poder questionar quando efetivamente a vida começa, leva a gente a perceber que proibir, como disse Bert Hellinger, como diz a constelação familiar, tudo que a gente proíbe fica mais forte. Então, até que ponto que realmente tem alguma utilidade a proibição do aborto? Que a mulher vai continuar fazendo. Aquela que vai ter mais probabilidade de morrer é aquela que vai usar métodos contraceptivos mais, digamos assim, selvagens, né? Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente era usado agulha de tricô, chás abortivos, isso continua sendo usado até hoje. Daí você me pergunta, Isabela, você é contra ou a favor? Eu vou dizer uma coisa para vocês, a discussão aqui não é ser contra ou ser a favor, não é concordar e nem discordar. Se eu fosse responder assim, digamos assim, se fosse assim preto e branco, se fosse assim preto e branco, mas a vida não é assim, a gente gostaria que a vida fosse assim, mas a vida não é assim. Eu sempre digo para os meus pacientes, os meus clientes, as pessoas que vêm pedir a minha ajuda, que chegam para mim e falam assim, eu faço isso ou eu faço aquilo. Aí eu falo assim, olha para suas mãozinhas, olha para os seus dedinhos, quantas opções tem aqui? Quantas opções tem aqui? No mínimo você tem 10 opções, no mínimo você tem 20 opções, e são muitas possibilidades. Então é como se fosse uma saída fácil, você é a favor ou você é contra? Não é essa a questão. A questão aqui é perceber que existe, vai continuar existindo, sempre existiu, e isso me toca como mulher, isso nos toca como mulher, não é uma dor apenas desta mulher que está fazendo o aborto, e está fazendo aborto por
Não é só porque foi estuprada ou porque teve uma relação não consentida. É porque ela não tem condições de ter o filho. É porque ela não se sente preparada. É porque ela se sente envergonhada. Muitas vezes ela se sente envergonhada. Recentemente nós tivemos o divórcio como sendo legal dentro do nosso país. Quantas mulheres ficaram grávidas e foram desonradas pela sua própria família? Então, são tantas dores envolvidas, né? E não apenas isso. Veja bem, eu até falei isso quando eu estava chamando para a live, se esquecem de uma coisa importante. Quando a gente fica grávida, quando uma mulher diz sim, porque ela vai dizer sim ou não. O homem pode chegar e falar, aborta. Quem vai dizer sim ou não é a mulher. Veja bem, quando ela está dizendo sim, não está dizendo sim, o ventre é nosso com todas as consequências, ela sabe de uma coisa, ela pode morrer. Ela pode morrer. Agora aqui mesmo eu estava na Índia vendo aquele Taj Mahal maravilhoso, uma história super triste. O rei lá casou com 2 mulheres antes, porque por razões políticas, e a terceira foi a mulher que ele amou. Teve 14 filhos com ela. No último, ela faleceu após o parto. E quem não tem alguém que faleceu no parto na história da família? Então, quando uma mulher diz sim para uma criança, ela está colocando a sua própria vida em risco. E ela sabe que dali para frente é ela, em primeiro lugar, a responsável a cuidar dessa criança. E a sociedade não vê isso. E sequer, muitas vezes, valoriza isso. Esse trabalho do cuidado com a vida, que é o trabalho do feminino. Mas também para nós é dado o direito de dizer não. É dado. Por mais que se queiram retirar esse direito, ele vai continuar existindo. Infelizmente. Então, se me pergunta, Isabela, você é a favor ou você é contra? Apesar de que eu já disse que a discussão não é essa. Eu poderia dizer que eu sou contra o aborto, mas eu sou também contra a proibição do aborto. Mas também não adianta ser contra. Simplesmente não adianta ser contra o aborto. É quase como se fosse diante de uma barbaridade. Diante de uma barbaridade, porque é uma barbaridade, é um assassinato, isso é fato. Tanto que só de uma mulher pensar em fazer um aborto, isso já tem um efeito dentro da alma dela. Bert Hellinger disse isso. E qualquer pessoa que na hora que ficou grávida, sentiu vontade de abortar, depois vai ter experimentado um sentimento de culpa, muitas vezes. Sabe a dor que isso gera dentro da alma de uma mulher. Agora, diante de uma barbárie, nós temos várias acontecendo no mundo até agora. Essa é uma barbárie milenar, imemorial. Você ser capaz de abrir o seu coração, você ser capaz de entrar em contato com a dor, você ser capaz de entrar em contato com a compaixão que está envolvido em tudo que está ali naquela situação. Que não é só o estuprador, que não é só a mulher, que não é só a criança, que é a família, que é a sociedade, que é essa dor que você carrega, que eu carrego. Porque muitas vezes chega uma pessoa para ser atendida, muitas vezes, isso não é pouco, muitas vezes essa pessoa chega atendida com um determinado problema. E muitas vezes o problema está naquela criança que foi esquecida, essa criança que foi abortada. E às vezes não só chega essa pessoa, como chega a família. A família chega e diz, Isabela, os meus filhos estão com problema, eu trouxe aqui meus filhos para poder fazer uma constelação. Várias vezes, gente, o aborto já foi revelado na frente dos irmãos. Porque entre os assuntos que dentro da obra do Bert Hellinger a gente tem uma evolução, o aborto é um deles. Porque no começo, Bert Hellinger falava assim, o aborto é
um assunto do homem e da mulher. O aborto é um assunto dos dois, as crianças não precisam ficar sabendo. Depois ele começou, principalmente depois que ele se casou com a Sophie, a observar que o aborto tem um efeito profundo também nos irmãos. Por quê? Porque eu tenho uma ordem e quando eu tenho essa ordem, tem alguém que falta. Então aquele que é primeiro, na verdade, não é primeiro, é segundo. Aquele que é terceiro não é segundo, é terceiro. Isso não, essa importância da ordem não é de Bert Hellinger, essa não é uma descoberta dele. Se vocês forem pegar lá no início da psicanálise, isso já tinha sido observado, por exemplo, pelo Alfred Adler, que começou a observar que um primeiro filho enfrenta situações diferentes de um segundo filho, de um terceiro filho, algo que é óbvio, só que isso impacta na sua formação psicológica e no destino que essa criança tem. Tanto é que, ao longo da história da humanidade, digamos assim, o primogênito tem um lugar privilegiado, né? Às vezes a herança da família vai para o primogênito, é ele que vai assumir os negócios da família. Então, eu estou aqui dando uma olhada, eu dei uma parada porque eu estou vendo aqui que tem gente que está pedindo para poder participar da live e eu vou dar a oportunidade de vocês participarem, tá bom? Eu vou dar essa oportunidade para algumas pessoas que queiram aqui dialogar. Então, só para poder terminar, eu gostaria só de trazer mais terminar assim uma primeira fala sobre isso, né? Que eu imagino que muita coisa que eu falei aqui é polêmica. É importante também salientar que existe uma diferença entre o aborto provocado, entre o aborto espontâneo, né, que nós chamamos da perda. E possível também que exista uma diferença no efeito entre uma pílula do dia seguinte e um aborto feito depois das 22ª semana. Principalmente porque já se estabeleceu um vínculo maior entre a mãe e a criança e a família e tudo mais. Mas eu considero que a vida inicia com a fecundação. Então eu acho que, de uma certa maneira, quando se fala da pílula do dia seguinte, parece que ela esconde, ela esconde. E aí acaba que, por exemplo, assim, você toma uma pílula do dia seguinte, você não sabe se você estava grávida ou não. Você não sabe se você concebeu ou não. Também tem algo muito desagradável nessa situação, não é? Então, eu acho que existe um grande aprendizado para nós mulheres, um grande aprendizado para os homens também, que inclusive são afetados e muitas vezes são esquecidos, né, dentro dessa temática, a não ser como quando entram aí como sendo os responsáveis pelo abuso ou pelo estupro, pela violência, né? Mas o Bert Hellinger diz assim, olha, um homem, ele tem o direito de saber que uma mulher está grávida. E muitas vezes a mulher sequer dá esse direito ao homem. Também tem o outro lado, ela acha que só ela tem o direito de dizer sim e dizer não. E Bert Hellinger diz que um homem só está livre das consequências do aborto se ele diz completamente sim para essa criança. Do tipo, eu cuido, eu pago, eu assumo. Bom, eu acho que eu já falei suficiente. Eu gostaria de ouvir um pouco das pessoas que queiram ou fazer uma pergunta, ou então participar. Tem alguém aqui que gostaria de fazer uma pergunta, ou que gostaria de participar dessa live? Eu vou abrir aqui um espaço para participação. Eu estou vendo aqui que movimentos do eu e Eluartes pediram para participar. Vocês querem mesmo participar ou não? Me dá um alô aqui, me diz um sim. Que às vezes as pessoas colocam que querem participar, mas é um erro. Vou colocar aqui você. Ela não entrou. Alguém gostaria de participar? Alguém gostaria de fazer uma pergunta?
Bom, então eu vou continuar falando. Já que ninguém quer fazer uma pergunta, eu vou continuar falando sobre outros aspectos importantes em relação ao aborto. Então, vou fazer a revisão. O ventre é meu com todas as consequências. Muitas vezes as consequências são piores de abortar do que de ter a criança. Isso são palavras da Sophie e eu acho que são palavras válidas da gente refletir. Essas consequências existem só para a mulher? Não. Essas consequências não existem só para a mulher. Elas existem para o homem. Só deixam de existir para o homem se ele assume completamente a criança. Elas existem para os demais irmãos. Elas passam a existir transgeracionalmente na, na família. Aqui estou recebendo um comentário. Excelente apreciação a la diferença entre o aborto espontâneo e o aborto decidido. Sim, e o aborto espontâneo, muitas vezes, isso é o que a gente aprende dentro da constelação familiar, é quando ele acontece, muitas vezes, quando está acontecendo algo muito desagregador dentro da família, alguma dificuldade. Então, o que se observa com esse trabalho é que muitas vezes essas crianças decidem não vir, ou seja, elas abrem mão dessa existência. Só que, digamos assim, podemos dizer que são observações. Não podemos dizer que seja isso, né? Mas que existem diferenças nítidas quando a gente vê o trabalho da constelação familiar em relação ao aborto provocado e espontâneo, sim. Ah, ainda tem mais. E os médicos que fazem o aborto? E as equipes médicas e os enfermeiros que fazem o aborto? Esses também estão envolvidos. Uma vez, inclusive, eu vi uma constelação que eu vi já algumas constelações, mas numa tinha sido de uma inseminação artificial, de uma clínica de inseminação artificial, e a outra de um médico que fazia o aborto. E no caso desse médico que fazia o aborto, toda a família dele estava envolvida. Toda a família dele estava recebendo as consequências. Então, é um tema extremamente difícil, que envolve muitas pessoas. Aqui a Carla está falando. De fato, professora, existe algo muito maior por trás de um simples sim ou não ao aborto. Exatamente, Carla. Não é um assunto para se dizer sim ou para se dizer não ao tema, mas sim é um assunto para a gente dizer sim para ele, para começar a falar sobre ele, para começar a ver o que se movimenta dentro de cada um de nós, as dores que existem em nós e nas pessoas que nos são queridas. E o que acontece com essa criança? Quando a mãe pensa em fazer um aborto, será que ela não sente essa rejeição dentro do ventre? Quais são as consequências dessa rejeição dentro do ventre para a vida da pessoa? Aí você fala, mas tá, vamos pegar 100 pessoas. Quantas pessoas tiveram uma gravidez planejada? Olha, eu acho que é a minoria, vocês concordam? De fato, é a minoria. A vida parece que ela chega na hora que ela quer chegar, do jeito que ela quer chegar, em situações pouco usuais, né? Às vezes uma pessoa não tem possibilidade de ter filho e aí se encontra com uma pessoa uma noite, passa casado, tem um caso uma noite, tem uma pessoa, fica grávida. Então, é um mistério. E esse mistério ele precisa ser respeitado até um determinado limite. Porque quem somos nós para poder também estarmos julgando essa mulher que vai fazer esse aborto? O que é possível ser feito? O que é possível ser feito? Que apoio, que conforto, que suporte pode ser dado para essa mulher? Que esclarecimento, que transformação dentro da mentalidade da sociedade para que isso deixe de ser uma vergonha. A Márcia está falando, tive um aborto com 5 semanas, primeira gravidez, por algo que eu estava vivendo, o bebê pode ter decidido não vir, se foi uma perda espontânea, sim. Muitas vezes um casal está brigando, ou a pessoa não está bem consigo mesma, com o trabalho, com a família. Sim, é muito comum.
principalmente quando o casamento não está bem, a família não está bem. A decisão pode ter sido dele? Pode, mas quem somos nós para saber? Entende? Por isso, sim, eu não gosto muito quando entra nesse reino da especulação. Quem é meu aluno, quem me acompanha, sabe? Né? Eu não gosto de falar assim, saiu numa constelação isso, aquilo. Não. Pode ter sido dele? Sim, pode ter sido dele. Agora, a minha pergunta para você, Márcia, é em que isso adianta? Veja bem, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque até um aborto espontâneo gera dor. E essa dor é engraçado, porque se o casal não vive essa dor junto, muitas vezes ele se separa. É claro que no caso de um aborto provocado, a mulher mata uma parte de si. Olha só como é a situação. Ela mata uma parte do companheiro, mata uma parte de si, e aí é óbvio que muitas vezes a relação se acaba. E quando a relação continua, é necessário que seja feito um outro pacto entre esse homem e essa mulher. E essa vivência da dor. E muitas vezes, assim, não adianta, por exemplo, vou fazer uma constelação para eu olhar para o aborto, essa situação. Vou fazer uma constelação para eu olhar para o aborto. O que adianta você olhar para alguma coisa se aquilo realmente não te toca, se você não sente muito por aquilo? Não adianta nada, não adianta nada. O que realmente aqui adianta é um reconhecimento, é você pensar assim, nossa, como teria sido maravilhoso se eu tivesse podido conviver com você, se eu tivesse podido olhar para o seu rosto, se eu tivesse podido abraçar você, se eu tivesse podido estar com você aqui nesse momento, se você estivesse aqui comigo nesse momento. Ai, que bom que você existiu na minha vida, que bom que você está presente nessa família, você tem o seu lugar, você tem o seu nome, você tem o seu valor. Eu vou mostrar você para todo mundo quando eu contabilizar quantos filhos eu tenho. É o que ajuda. É quando isso é feito assim, profundamente, de coração, e quando se entra em contato com essa dor dessa perda, porque no final das contas não é só a perda de um filho ou de uma filha, é uma perda de uma convivência com um ser maravilhoso, né? Porque assim, e de uma possibilidade de expressão de amor que só a maternidade traz, só a maternidade. Eu digo que eu não gostaria de ter passado nessa vida sem ser mãe, com todas as dificuldades, porque eu tenho amigas minhas que às vezes elas por um motivo ou outro, não puderam ter um filho e elas ficam com uma ideia fantasiosa da maternidade. A maternidade é super difícil. Eu imagino que a paternidade também, mas ele é super difícil, super dolorosa. Cada fase da vida, meu filho tem 32 anos, cada fase da vida é um desafio novo. E às vezes a pessoa que não tem filho imagina uma coisa assim idílica. Mas, por um outro lado, a verdade também tem que ser dita. Essa experiência do amor incondicional que a maternidade nos traz é única. E eu, da minha parte, acho que se eu não tivesse tido meu filho, meu único filho, amado filho, eu realmente teria que chorar e muito. Então, eu sou muito agradecida por ter dito sim. Vamos ver aqui. Ah, vou voltar aqui, né? A decisão pode ter sido dele, a medicina justifica dizendo que era devido a uma má formação, etc., mas isso nunca me convenceu. Exatamente. E quando a gente trabalha com a constelação familiar, inclusive, a gente pede nesse processo de contato que você entre em contato para você saber é homem ou mulher. A mulher sabe se era menino ou menina. Então, isso não está presente só dentro da constelação familiar. Quem, por exemplo, conhece a Seishonoye, todas essas culturas tradicionais que fazem esse culto aos ancestrais, é normal se dar um nome para essa criança. Uma vez o Bert e a Sophie estavam na Sibéria. Uma vez eles estavam na Sibéria e veio um trabalho de um aborto. E aí eles começaram a acender uma vela para essa criança. Falaram, alguém tem uma vela, vamos acender uma vela. E de repente eles abriram a possibilidade para que se acendesse vela para todas as pessoas que tinham um aborto, que tinham uma criança falecida na família.
e o trabalho parou aí. Uma vez também eu fui convidada para ir para dar um workshop em Palmas, que foi a mesma coisa. Só que comigo aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E isso, assim, eu fiquei muito impressionada. O que aconteceu? A mesma coisa. Surgiu o tema do aborto, aí então vamos colocar uma vela em nome e honrando a luz dessa criança. Aí quem quiser tá aqui uma vela, pega uma vela e fomos acendendo vela, acendendo vela, acendendo vela. Ao invés de acender dentro da casa, a gente acendeu no, no quintal, assim. Tá, beleza, acabou o workshop, era o final do dia. No dia seguinte, não tinha uma gota de cera. Uma gota de cera. Vocês já viram alguma vela ou uma quantidade variada de velas, que eu não me lembro quanto, mas não era pouca vela, não sobrar uma gota de cera? Eu nunca tinha visto isso. Para mim, isso foi completamente novidade. Então, assim, é a honra que se tem que ter em relação a esses seres, a falta que eles podem ter feito na nossa vida, porque nós não fomos capazes de dizer sim naquele momento. A interconsciência está falando. Boa tarde, Isabela. Parabéns pelo tema usado e difícil nesses tempos. Obrigada, obrigada para nós. E contribuam aqui que eu vou ficar feliz. Eluartes, trágico também quando uma mulher toma essa decisão sem estar em comum acordo com seu companheiro ou consentimento. Com certeza, porque esse homem não pode fazer nada. Ele, ele pode até querer pagar o aborto, se a mulher quiser fazer, ela não vai fazer. Se ela não quiser, ela não vai fazer. E ele pode querer ter o filho, mas se essa mulher não quiser ter o filho, ela não vai ter. Então, essa decisão, ela está na mão das mulheres. E é engraçado que a Sophie também comenta, que ela fala assim, que as mulheres elas têm todo esse poder na mão, mas ao mesmo tempo, elas são mais capazes, depois digamos assim, a gente parece que a gente já nasce sabendo trocar fralda, cuidar de menino, não sei o que e tal. E quando passa a nossa fase de, digamos assim, de maior necessidade, parece que a gente é mais capaz de soltar o filho para o mundo. Isso são palavras da Sophie. E que o homem é aquele que acaba sustentando essa criança ao longo da vida, né? E acaba, apesar dele não ter digamos, o vínculo físico, se forma um vínculo fortíssimo emocional também com os homens. Isso precisa ser visto, isso precisa ser respeitado, ser valorizado, né? O direito do homem de saber que é pai, ou seja, que essa mulher, ela tem o direito de fazer o aborto, o corpo é dela com todas as consequências, por mais que a lei diga não, isso não vai deixar de existir. Mas o homem tem o direito de saber que é pai. Ele precisa disso, ele tem esse direito. O que mais que eu tenho aqui? Emocionada. Olha, eu também, sabia? Eu digo para você, eu estou conversando aqui com vocês, me arrepiando, emocionada, e que essa nossa emoção e que esse nosso espaço e toda essa conversa que agora a sociedade brasileira está tendo oportunidade de ter, né? Que ela possa contar também, né, já que nós estamos falando aqui, quando a gente está falando de constelação familiar, a gente está falando de que os mortos também vivem, né, com a escuta, com o apoio, com o carinho, com a presença de todos esses seres que, de certa maneira, voluntariamente se deixaram de vir, e aqueles que, porventura, tenham sido assassinados. É fato. A palavra é essa. É um assassinato. E que possamos fazer as pazes. As vítimas e os perpetradores, que eles possam ter o lugar dentro do nosso coração, dentro da nossa família. Que possamos encarar essa dor e a força também que está por trás dela, né? A força para que nós possamos ter, não só a força para fazer um aborto, mas a força para cada vez mais cuidar da vida,
cuidar da vida com mais excelência, apoiar-nos umas às outras mulheres para que nós possamos fazer redes de apoio, que possamos ser mais fortes para cuidar ainda melhor dos nossos filhos e darmos mais condições àquelas mulheres que não têm condição, para que elas possam ter as suas crianças. Essas crianças, como lá em Burkina Faso, são nossas. São nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? E, é claro, esse tema da adoção é um outro capítulo que nós podemos falar sobre ele num outro momento, mas definitivamente a responsabilidade é de todos. A Melo RS86 falou assim: tive um aborto espontâneo de gêmeos, contudo sou alcoólatra e não consegui parar totalmente de beber, me sinto 100% culpada. Sofri muito, piorou minha doença e depressão. Esta perda foi uma trágica. Nossa, primeiramente, muito obrigada por você compartilhar conosco e ter a coragem de abrir o seu coração, né? Porque é um tema tabu, é um tema vergonhoso, e você está falando de dois temas tabus, você está falando da dependência química e também do aborto. O que eu posso te dizer? A constelação familiar traz um grande conforto, e esse conforto é o seguinte: não é uma questão de culpa, não é uma questão de inocência, nem é uma questão de culpa. É uma questão de concordância. E essa concordância tampouco é igual à aceitação. E a culpa é uma coisa, a responsabilidade é outra. A culpa, muitas vezes, ela faz com que a pessoa não assuma a responsabilidade. Então, ao invés de ficar no sentimento de culpa, digamos assim, Bert Hellinger tem até uma historinha sobre a liberdade, que eu convido vocês a lerem essa historinha, que ele fala que existem 3 tipos de liberdade. Eu vou reproduzir aqui, mas, por favor, vão ao original. A primeira liberdade, ele fala que é a liberdade de um cavalo, né, que está com um cavaleiro, né, uma sela, e aí ele se incomoda com o peso, joga o cavaleiro para fora, só para depois vir a sela de novo e um outro cavaleiro. Isso muitas vezes é o que acontece com relação ao nosso destino. Existe uma segunda parte que ele fala o seguinte, que é a do capitão de um navio que sofre um desastre e aí fica lá ele nos destroços do navio com remorso, digamos, um pouco a sua situação, com culpa, com remorso e não vai para frente. Qual é a solução aqui? A solução é a solução positiva. É assumir a responsabilidade, toda a dor que envolve isso, e fazer algo de bom por essa criança, ou por várias outras crianças em nome dela. Isso é a reparação positiva de um aborto, entende? Primeiro contato com essa dor, primeiro contato dessa falta, essa falta que eu poderia ter convivido com você, eu poderia estar com você aqui do meu lado. Imagina quando você estiver velha. Quando nós estivermos velhos, eu vou colocar sempre no plural, porque eu digo que essa dor é nossa. E fala assim, eu agora podia estar com você do meu lado, convivendo, até cuidando de mim, quem sabe. Mas isso é só um pedaço, porque ficar só nisso vai ficar igual o capitão no remorso. Aqui se trata de fazer um outro navio. E não é só colocar uma outra criança para, digamos assim, tapar o buraco, como muitas vezes se faz, né? Perde uma criança, vai lá, adota uma, adota duas e tal, para tentar preencher aquela dor. Não, é fazer algo de bom em nome dessa criança. Isso sim, ajuda e ajuda muito. É isso. O que eu posso te dizer? A dependência química, depois é um tema que eu vou tratar, é muito difícil. Ela é muito difícil. E existe uma sabedoria naqueles 10 passos dos alcoólicos anônimos. Existe uma parte que existe um reconhecimento de algo maior.
Mas eu não vou tratar desse assunto agora. Prometo que no futuro eu falo sobre a dependência química e as drogas, que é um tema que eu já estudei bastante. Muito obrigada por ter compartilhado, muito obrigada pela sua coragem, pela sua abertura. E o que eu posso dizer para você? Tenha mais amor por esse filho, um outro tipo de amor por esse filho ou essa filha. Dá um nome para ele, dá um nome para ela. Eu tinha um professor, um querido professor que já faleceu, o nome dele é Ramon Resino, que foi quem, inclusive, me levou a conhecer Bert Hellinger, que era o organizador dos eventos do Bert Hellinger na Espanha. E aí ele era gestaltista também, aí ele ensinava pra gente assim, para comprar, se for um menino, uma bola, um brinquedinho, uma menina e tal, aí você brinca um pouco com aquilo, fica com aquele objeto, né, até você incorporar a presença dessa criança na sua vida, depois você dá esse brinquedo para outra criança, né? Então, é um exercício que talvez possa te ajudar, mas o que eu posso te dizer? Esse tipo de amor que fica parado na culpa, que fica parado no remorso, que fica parado na depressão, não repara, não repara aquilo que aconteceu. O que ajuda é assumir a responsabilidade e fazer de outra maneira. Ah, parece um joinha. E fazer e amar de uma outra maneira. Amar de uma outra maneira. E esse amar de uma outra maneira é fazendo o bem em nome desse ser. A maternidade é maravilhosa e é divina. Com certeza é maravilhosa e é divina. Aí eu tô aqui na Índia, né? E sabe como é que é a postura da yoga da mulher? A postura da yoga da mulher é assim. Os braços, né? Estão aqui fechados, mas imagina esse aqui aberto. E assim, ó. A perna assim aberta também. É a postura de quem sabe quem tá agarrado, igual as índias estão agarrados no galho da árvore, parindo. Essa é a postura do feminino. Essa é a nossa força, né? Ela é maravilhosa, é divina e desafiadora. A Carla falou: eu amo teu jeito simples de falar de algo tão profundo. Dizer sim ou não à vida gera suas consequências e o mínimo que podemos fazer é honrar o mistério da vida. E assim abaixar a cabeça, né? Esse honrar para mim, às vezes assim, eu fico ainda mais nesse tempo de ciência, né? Digamos assim, eu sou cientista, vocês sabem disso. Mas eu acho que às vezes assim você ficou bem arrogante, né? Porque o universo é muito maior do que aquilo que a nossa ciência consegue descobrir, consegue explicar. Então, digamos que a ciência precisa se curvar ao mistério da vida e à sabedoria. A ciência não sabe de onde vem a vida, nem para onde vai. A ciência não sabe o que é a consciência. Precisa humildade, né? Márcia, primeira gravidez, aborto espontâneo. Segunda gravidez, a bebê morreu antes de nascer. Ele enrolou o cordão no pescoço várias vezes. Natimorto é semelhante a aborto. Se puder falar sobre Benes, que amor. É, olha, o natimorto não é uma criança, é semelhante no sentido de que ele conta igualmente. Ele conta igualmente. Os abortos espontâneos, os natimortos, os abortos provocados, todos contam e todos têm o seu lugar. Agora, o que eu percebo nas pessoas que eu já atendi, que eu já convivi, o natimorto é quase como se ele tivesse uma dor diferente. Por quê? Primeiro, muitas vezes, existem dois casos. Um, quando essa criança ela morre ainda no ventre da mãe. E aí, muitas vezes, passa até mais de um dia sem essa criança poder sair do ventre da mãe. Então, assim, é quase como se essa consciência dessa morte é porque tem uma espera. Não foi uma criança que você não quis ou que você pensou em abortar, você já estava esperando a criança. Então, digamos assim, é quase como se tomar a vida ali naquele momento, tanto para a criança, que muitas vezes nasce quando a mãe morre, quanto para a mãe quando a criança morre, bem difícil. E essa mãe que tem a criança dentro do ventre, muitas vezes a criança morta dentro do próprio ventre, olha, o homem não consegue alcançar o que é isso.
Então, é necessário também que os homens entendam que tem uma parte desse universo feminino que ele precisa apoiar, mas que não tem como ele alcançar. E que ao mesmo tempo essa dor ela vai ser necessário que ela seja vivida em comum, em cada uma dessas etapas, seja no dia seguinte, seja com um mês, seja com 22 semanas, seja na hora do parto, seja depois do parto, né? É um assunto doloroso. O que eu poderia dizer? Alguém gostaria de falar algo mais? Nós já estamos chegando ao final da nossa live. Eu acho que talvez a gente pudesse encerrar essa live de hoje elevando o nosso pensamento, elevando o nosso coração, elevando as nossas vibrações, né? Para todos os representantes que estão no Congresso Nacional, levando as nossas vibrações, o nosso amor, a nossa compaixão a todas as mulheres e a todos os homens, indistintamente, indistintamente. As mulheres que pensaram em fazer um aborto, as mulheres que tomaram a pílula do dia seguinte, as mulheres que abortaram com semanas, com meses, que perderam seus filhos no ventre, perderam seus filhos logo depois que nasceram, que morreram no parto, que morreram ou tiveram sequelas graves praticando um aborto ilegal, aos homens que não tiveram o direito de saber que foram pais, que não tiveram a possibilidade de cuidar dos seus filhos quando quiseram ter esses filhos, aos homens que violentaram uma mulher de diversas maneiras, psicologicamente, fisicamente, a todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação, os médicos, os enfermeiros, as famílias, que todos possam, com esse momento que nós estamos vivendo, ganhar uma faísca amorosa de mais compreensão, de mais compaixão. Que a sabedoria divina possa infundir as nossas mentes, que o amor divino possa infundir os nossos corações e que a vida possa se manifestar em nossos ventres cada vez com maior frequência, com maior espaço para boas-vindas, para que o nosso mundo seja um mundo cada vez melhor para receber essas crianças. E quando uma não puder, que outra ajude, que a sociedade como um todo possa ajudar. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Saludos desde Cusco, Peru, saludos desde New Delhi, Índia, a todas ustedes. É isso, meus amores. Encerro aqui, desejando a cada um de vocês um dia maravilhoso, agradecendo pela presença de vocês, esperando que as nossas lives sejam mais interativas, para ficar mais interessante. E podem deixar nos comentários, se vocês quiserem, que a gente marque um outro encontro, tá bom? Uma aula específica sobre isso. Lembrando que a gente tem a nossa comunidade de estudos. Procurem lá a comunidade isabelaoliveira.com.br. Já temos uns 15 livros lidos e comentados, tá bom? E muitas aulas com professores extras, como alguns dos que eu comentei aqui com vocês. Aproveitem e se juntem a nós para estudar, aprender, compartilhar. A gente sempre tem 2 aulas de leitura comentada, uma aula de aprofundamento e uma aula de vivência. Ou seja, tudo que a gente precisa para poder seguir crescendo com esse caminho. Desejo a todos vocês e a família de vocês tudo de bom. E deixo um beijo especial, um carinho especial para os nossos filhos e o meu principalmente, que eu estou morrendo de saudade. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até breve.